Olá, eu sou Adolfo Neto, professor aqui da UTFPR Curitiba. Este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. E estamos aqui com a professora Juliana Lopes da Silva, que da UTFPR Curitiba também, do departamento... Qual é o departamento mesmo? Departamento de Filosofia e Ciências Humanas. Qual é a sigla dele? DAFSH. DAFSH. Joia. E vamos conversar sobre o trabalho em tecnologia da informação, né? Vamos abordar alguns assuntos relacionados à sua tese de doutorado em psicologia, que você defendeu na Universidade de São Paulo, né? Assim como eu, nós somos egressos lá do doutorado da USP, em departamentos diferentes, claro, né? E, no caso, a sua tese foi sobre trabalhadoras da área de tecnologia da informação. Quem vai entrevistar a Juliana comigo hoje é Carolina Ferreira, estudante de engenharia de computação e bolsista do Emílias Podcast, na verdade, toda a rede Emílias Podcast. A gente estava conversando um pouco antes que somos 5 podcasts, um tá bem parado, mas atualmente 4 mais em atividade. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, professor. Espero que estejam bem também. Obrigada por ter aceito o convite para estar aqui com a gente hoje, Juliana. E como que você está hoje? Tudo bem? Tá sentindo à vontade? Tudo bem, tudo certo. Um prazer estar aqui, gente. Obrigada. Obrigada. Então, vamos conversar um pouco hoje sobre a sua tese de doutorado em Psicologia Social, que você defendeu em 2023 na USP. Facetas do trabalho por conta própria, relatos de carregadores de caminhão e trabalhadoras da área de tecnologia da informação. Em primeiro lugar, para começar a introduzir, já que esse é um podcast mais com foco em pessoas da computação, o que é psicologia social? O que é que ela estuda? Olha, essa pergunta já é uma pergunta de $1 milhão, né? Bom, acho que para falar da psicologia social, primeiro a gente tem que falar um pouco da psicologia, né? A psicologia, as questões humanas, né, que são de interesse da psicologia, são também de interesse de muitas áreas, e dentro da psicologia a gente também tem fragmentações muito significativas. Então, alguns pressupostos sobre formas de agir, de pensar, de sentir, que estão presentes numa área, não estão presentes em outras. Então, a gente tem uma fragmentação importante dentro da psicologia e tem um campo dentro da psicologia que é a psicologia social. A psicologia social, ela se inicia nos Estados Unidos, levando em consideração, basicamente, o comportamento individual. Então, é como se a gente estivesse buscando compreender as interações humanas, mas, em última instância, olhando para aquele indivíduo, como é que esse indivíduo reage às coisas e tudo mais. Na década de 80, a gente vai ter uma fragmentação desse campo, que aí a gente chega na psicologia social, na qual eu me filio, e aí, mais especificamente, na psicologia social do trabalho. Essa psicologia social, que é latino-americana, ela vai ter uma proposta diferente. Então, a gente vai sempre tentar entender como que o sujeito, na interação com os outros e com o mundo, vai se constituindo, sem deixar de levar em consideração que mundo é esse, quais são as características políticas, econômicas, que marcam a experiência de cada sujeito, de cada grupo, de cada coletivo. Quando a gente está falando disso na América Latina, a gente sempre vai levar em consideração, né, questões como colonização, como desigualdade que é estrutural no nosso continente, né, nossa região. E se a gente for pensar especificamente no Brasil, a gente tem uma perspectiva também que é a psicologia social do trabalho, que dentre esses inúmeros fenômenos que a gente vai olhar, tendo isso em vista, tem o trabalho como esse elemento que na nossa organização social ele é central, é ele que vai permitir nosso acesso a bens, a direitos, a renda que vai ser transformada em muitas outras coisas, e também é através dele que a gente vai construindo posicionamento econômico, social, político, vai se inserindo como classe trabalhadora também. Então, quando a gente olha para a psicologia social do trabalho, a gente está interessado na experiência humana no trabalho, levando em consideração esse recorte político, econômico, social. E por que você decidiu estudar esse tema de carregadores de caminhão, trabalhadores da área de tecnologia da informação? Tá. Para contar essa resposta, tem que voltar um pouquinho às casas, né? Quando eu estava construindo o meu projeto de doutorado, que esse foi meu doutorado, né? Eu estava terminando o mestrado, eu já tinha estudado por 2 anos e tinha uma inserção anterior também, que me permitia compreender melhor o universo dos CLTs, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras registrados. Mas, naquele momento, tinha um discurso muito forte, e ainda tem, né? Sempre teve, mas naquele momento era mais intenso, de que o trabalho por conta própria, ele seria positivo, favorável para todo mundo. E aí, o que eu estou chamando de trabalho por conta própria, né? Aquele que não é um trabalho, então, de carteira assinada, e que também não é o empresário, né? O pequeno empregador, né? Não é, por exemplo, uma pessoa que vai ter funcionários associados. Então, trabalhadores por conta própria podem ser informais, podem ser MEI, desde que não tenha empregados, podem ser PJs. Então, esse momento, né, que foi 2017, era um momento em que havia um discurso muito forte sobre isso. Assim, olha, seja trabalhador por conta própria, é a melhor saída para você, é a melhor saída para o mercado.
E eu ouvia em outros espaços, assim, uma conversa muito séria sobre como era o trabalho PJ. As pessoas eram PJs lá no documento, mas na prática tinham ritos muito distintos do um trabalhador que é livre, autônomo de fato. E aí eu fiquei interessada em estudar o trabalho por conta própria, então, entender como é que esse discurso ele vai aparecer na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Só que eu queria um pouco interpelar isso olhando para situações muito diferentes de trabalho. Aí foi que eu escolhi de um lado os carregadores de caminhão, do outro lado trabalhadores e trabalhadoras da tecnologia da informação. Então, para tentar captar um pouquinho as diferenças, as similitudes, para ver, então, será que dá para afirmar isso que é bom para todo mundo? Será que dá para afirmar que é uma existência, assim, é quase oásis no deserto, né? Essa era a minha questão. Isso é bem interessante, porque eu acompanho muito a comunidade de desenvolvedores de software via redes sociais, né? Antigamente o pessoal estava mais no Twitter, o Twitter meio que morreu um pouco, não morreu totalmente, tem um pessoal no Blue Sky, mas era uma treta dev, eles chamavam de treta dev as coisas que de vez em quando ressurgiam alguém colocando como, o que é melhor, né? E várias coisas, sistemas tipados, não tipados, etc. E uma delas era CLT versus PJ, né? E tem os grupos, né? Tem um grupo que acha, não, CLT é muito melhor por causa disso, tem um grupo que acha PJ é muito melhor por causa disso, daquilo outro. É uma coisa que a comunidade em si, né? Pelo menos a parte da comunidade de desenvolvedores de software que está nas redes sociais, costuma sempre voltar e discutir e ter aquela paixão, assim, de defender uma posição por causa disso ou por causa daquilo. E você disse que queria encontrar esse paralelo, né, de coisas distantes entre pessoas que trabalham com caminhoneiros e tecnologia da informação. E a gente viu no seu artigo que você entrevistou 10 pessoas, 5 de cada profissão, entre 2019 e 2021. E como é que foi também esse processo de conseguir pessoas de áreas tão distintas? E, enfim, como que foi? Olha, foi desafiador, assim, foi bacana, mas foi desafiador. E muito diferente também em cada categoria profissional, né? Então, começar a contar dos carregadores, depois conto, né, dos trabalhadores e trabalhadoras de TI, até para evidenciar a distância, né? Sim. Então, carregadores de caminhão não são trabalhadores com quem eu tinha contato. Eu me interessei pela trajetória deles, para entender o trabalho, por conta da experiência social, de passar do lado da rodovia, por exemplo, e ver aqueles trabalhadores chapa dando com a mão, pedindo trabalho, 5 horas da manhã, né? Então, para entrar em contato com eles, eu primeiro procurei uma unidade básica de saúde, perto de um território que tinha muitos, né? Ali por perto, que buscavam trabalho. Não consegui imediatamente nenhuma pessoa. Depois de 2 anos, uma agente comunitária me ligou falando, olha, tem um trabalhador que eu acho que tem a ver com a sua pesquisa. E aí, como eu não consegui por esse caminho, eu participava de reuniões de uma associação da psicologia social, né, a Abrapso, e aí comentando na reunião a dificuldade da pesquisa, uma pessoa falou, olha, por que você não vai no CEAGESP, que é o correspondente ao CEASA daqui, né, então o CEAGESP no estado de São Paulo, onde desenvolvi a pesquisa. E aí lá, as pessoas eu conversei com uma pessoa que era um líder do sindicato deles, né, eles têm um sindicato organizado, e esse líder primeiro entendeu toda a pesquisa, para depois me apresentar uma pessoa, e aí ele me apresentou então um carregador, e esse carregador fez toda a diferença no campo, assim, porque daí ele me apresentou outros carregadores, eu acompanhei o trabalho deles nas madrugadas, eles trabalham de madrugada, né? E aí ele também me levou ao ponto dos chapas, que ele conhecia um chapa, e aí a partir dessa entrevista com esse chapa eu também pude fazer esse acompanhamento do trabalho. Então, caminho longo, né? Enorme. Entre os trabalhadores da área de TI, eu já tinha algum contato com esses trabalhadores e trabalhadoras por conta da faculdade, né? Não com os participantes, mas com pessoas da área. Então, na faculdade de psicologia, na Unesp, em Bauru, onde eu me formei, a gente tinha uma parceria muito grande com o curso de ciência da computação e sistemas da informação. Então, fazia festa junto, fazia um monte de coisa, eventos, churrasco, um monte de coisa. E aí, ficamos amigos, né? Meus melhores amigos são da área. E aí, isso me ajudou a ter um primeiro indicado, e aí um desses indicados, que trabalhava por conta própria, foi um dos entrevistados da pesquisa. Aí, eu coloquei também um formulário no LinkedIn, aí 2 pessoas me responderam via formulário, e além disso, eu também fiz uma busca direta, né? Então, entrar lá, mandar mensagem, olha, você poderia participar da pesquisa? Então, foi um caminho muito distinto, né? E quanto tempo levava cada uma dessas entrevistas? Olha, varia muito, assim, porque como são entrevistas abertas em profundidade, tudo vai dependendo de como a pessoa vai apresentando as ideias, né? Então, por exemplo, eu tive uma entrevista da área de TI, que durou 1 hora, que foi online. Uma outra entrevista com uma trabalhadora de TI, que durou 3 horas a entrevista. Vai dependendo muito do que a pessoa vai trazendo também para a entrevista, né? E teve uma também que foi muito específica, que foi com um freelancer da área de TI, que ele também combinava outros trabalhos. E essa entrevista, ao invés de a gente fazer à distância, né, ainda não era pandemia,
ele me convidou para ir fazer no shopping em que ele estava trabalhando, num cenário que ele estava coletando histórias. Então, a gente ficou lá sentado num cenário todo diferente e a entrevista acontecendo. Fugindo um pouquinho do roteiro, o que seriam os chapas que você comentou de caminhoneiro, assim? Ah, tá bom, deixa eu contar. Eu gosto muito de contar desse trabalho. Bom, é assim, né? Os chapas de caminhão, eles são trabalhadores que eles ficam à beira das estradas, eles são trabalhadores completamente informais, né? E o serviço deles basicamente é pedir trabalho para os caminhoneiros para carregar ou descarregar os materiais no destino que esses caminhoneiros vão. Então, tudo acontece ali na hora, sabe? Eles dão com a mão pro caminhoneiro, se o caminhoneiro estiver precisando de alguém para carregar ou descarregar, ele vai parar nesse ponto, vai fazer a negociação de valores ali na hora mesmo. Normalmente esses caminhoneiros já estão com um certo dinheiro reservado para isso, então tem uma negociação importante, né? Afinal, quanto menos pagar, melhor, enfim. E esses carregadores, por sua vez, eles não têm nenhuma clareza de onde é o destino, então assim, vai sabendo tudo na hora, né? Por exemplo, tem histórias desses trabalhadores que eu entrevistei, eles estavam em Sorocaba, a gente vai ter que ir até Balneário Camboriú. Tá bom, e entra no caminhão e vai embora, né? Vida que segue. Então, esse é o principal trabalho deles, né? Além disso, eles são contratados, agora cada vez menos, mas eles também são contratados para ser guia das cidades. Então, assim, às vezes o caminhoneiro precisa entrar na cidade e ele não sabe muito bem por onde passar, ou como chegar no destino. Aí eles contratam para ser guia, né? E aí, inclusive, eu lembro de me perguntar, mas, gente, pleno tempo de GPS, né? Você precisa de um guia. E o carregador me contou uma coisa muito importante, que o GPS ainda não mostra a altura da ponte, a largura das ruas, se o caminhão vai ficar travado ou não. Então, esse saber local é super importante, né? Então, são esses dois trabalhos principalmente. Totalmente informal, totalmente incerto, em todos os níveis que a gente consegue imaginar. Sim, são muitas nuances também, né? Do que se pode ou não fazer numa cidade, muitas coisas, muito interessante. Sim, é um trabalho muito, muito legal de conhecer. Sim, muito interessante. Mas eu queria saber antes, por que chapa? Então, o nome, você disse, porque do nome, o que eles me contaram é que, assim, pelo menos na linguagem popular, né, que eles conhecem, tem a ver com o fato deles serem os amigos do caminhoneiro. Porque imagina que no fim das contas... Chapa, né? Meu chapa, meu amigo. No fim das contas, você entra na boleia de um caminhão, você vai conviver com aquela pessoa por não se sabe quantas horas. Às vezes eles dormem, inclusive, ficam dias fora. Então, é o chapa no sentido de amigo. E é um contraste totalmente diferente dos profissionais da área de TI, né? Porque o profissional de TI tem toda uma segurança do que ele vai fazer amanhã, né? Querendo ou não, na casa dele. E já esses são outros que também são autônomos, mas é totalmente diferente, né? Exato. E para além disso, assim, do que é chapa, o que eles fazem, o que mais que você aprendeu, assim, com... Não só com eles, mas com os TI, né? Nessa pesquisa, nessa entrevista. Olha, eu acho que de modo geral, o que eu mais me encantei e aprendi é a questão do quantos arranjos são possíveis para realizar uma atividade, sabe? Então, assim, por exemplo, quando eu imaginava, assim, eles me contando as situações, né, de trabalhos chapas, né? Me contando, aconteceu isso com tal caminhoneiro. Eu pensava, gente, como é que eu sairia dessa situação? Não tenho ideia. E eles tinham ideias muito inovadoras para resolver problemas, as quais a gente nem imagina que acontecem, né? Eu me lembro uma cena muito bacana que eles também me mostraram, que para carregar produtos na cabeça, que às vezes eles têm que carregar caixas muito pesadas. Imagina descarregar um caminhão inteiro com caixas muito pesadas. Então, eles algumas vezes carregam na cabeça igual lavadeiras, né? E eles fazem com as mãos tipo um chapéuzinho de isopor, papel e fita durex para amenizar a intensidade do peso. Tem toda uma organização do corpo para conseguir carregar aquilo de um jeito para não machucar. É muito interessante, coisas que eu jamais imaginaria, né? E da mesma forma entre os trabalhadores e trabalhadoras de TI, como é que se resolvem problemas que, assim, a gente olhando de fora, parece, os aplicativos, por exemplo, eles parecem que surgem como mágica, né? E aí eles contando o detalhamento do trabalho, as dificuldades que encontram, é muito interessante, assim. Conhecer o trabalho tem isso, né? Você poder se encantar pelas minúcias que a gente não tem acesso. Eu queria saber, você falou que você fez entrevista, acho que está lá na tese, fez entrevista antes da pandemia e depois da pandemia, certo? Então, eu acho que foi uma só antes da pandemia, presencial, e todas as demais online? Tiveram algumas que foram online e algumas que mesmo durante a pandemia eu fui até o entreposto, fui ao ponto dos chapas e tudo. Porque assim, minha prerrogativa era tudo que eu puder conhecer presencialmente eu quero ir. Então eu consegui ir pro entreposto, consegui ficar no ponto dos chapas e isso eu fiz antes e durante a pandemia também. Agora teve um trabalhador que era trabalhador chapa que eu não tinha conhecido antes do começo da pesquisa, que esse eu fiz à distância. E os trabalhadores de TI só foi um que eu fiz presencialmente, de 5, só um. Então, e aí esse que foi durante a pandemia, você ia de máscara, ia com gravador? De máscara, gravador, anotação, tudo que, né, podia, assim. Mas era um cuidado bem importante, né? Aí a curiosidade, claro, no caso do pessoal de TI,
Quer dizer, eu sei que afetou o trabalho de alguns, alguns não afetou tanto, porque tinha gente já antes da pandemia mesmo que já trabalhava online, mas eu Uhum. imagino que para os chapas tenha afetado mais, ou será que não? O- Sim, de formas diferentes, eu acho. Porque, assim, a questão da presencialidade para o trabalho dos carregadores, ela é condição mesmo, né? Não tem uma situação que eles possam fugir disso. E isso somado à questão de serem trabalhadores por conta própria, conferiu para o trabalho deles quase nenhuma proteção. Eles contavam, né, nas entrevistas que é cada um por si, sabe? Então, mesmo no entreposto, que é um lugar que ele tem uma gestão administrativa dos prédios e tudo mais, né, no CEASA, CEAGESP, não tinha exatamente uma regra, uma forma de. Eles falavam assim: tem um ou outro totem de álcool, mas se as pessoas estiverem de máscara, sem máscara, tanto faz. E imagina o trânsito de pessoas de todos os lugares do país levando e trazendo produtos alimentícios, né? Porque daí imagina, abacaxi que veio do Piauí, o caminhoneiro teve contato lá, veio de Piauí até o estado de São Paulo, chega lá, desce, conversa com um monte de gente. Então a circulação ali era uma coisa importante. E os carregadores, em sua maioria, são mais velhos, né? Então eles também eram população de risco, então Uhum. bem delicado, assim, bastante delicado. E ao mesmo tempo teve uma queda muito significativa de volume de trabalho, porque diminuiu, né, a circulação de mercadorias, então, e outra coisa que eles contaram, que acho que também é uma interface importante com a área de tecnologia, é o fato de que muitos postos, boxes, né, que eles chamam, que são como as lojas das frutas e verduras, legumes, foram sistematizando melhor as suas formas de entrega para não precisar passar pelo entreposto. Se não passa pelo entreposto, os carregadores não têm o que carregar. Então, a mercadoria é direto para os seus clientes e diminuiu muito o volume de trabalho. Então, foi bem, bem importante, assim, a mudança na área deles. Eu não sei, é que essa pergunta talvez O tenha que ido um pouco na outra, porque sobre... seria o que você aprendeu sobre atividades e processos de trabalho dos profissionais de TI, né? Mas Uhum. não sei, será que já não englobou na pergunta anterior? Ou faço de novo? Eu, eu, Você... eu posso só adicionar uma questão da pergunta anterior, porque eu esqueci de Claro, responder a claro, pergunta inteira. claro, fica à vontade. Que eu não falei sobre o que mudou na área de TI, né? Então, assim, embora os trabalhadores e trabalhadoras da área de TI, depois durante a pandemia, né, eu tenha feito uma entrevista nova e duas entrevistas que, assim, eu conversei de novo com os trabalhadores durante a pandemia. Embora não tenha mudado a natureza do trabalho diretamente, mudou algumas coisas que para eles eram importantes. Então, por exemplo, uma delas era nômade digital e o trabalho só tinha sentido porque ela podia viajar, né? Tinha liberdade geográfica junto com esse trabalho. De repente, tem uma pandemia, um trabalho que ela realizava, importante, mas que não era o sonho da vida dela estar fazendo aquilo ali. Então, isso tem um impacto muito significativo. Outro, com todo o aumento do valor da hora de trabalho. Então, aumentou o número de possibilidades de trabalho e aumentou muito o valor da hora. Ia ficar um mês parado, tinha decidido dar uma descansada, porque estava muito frustrado com não poder sair de casa, efeitos da pandemia mesmo. Ele acabou ficando 5 meses parado e quando voltou, voltou ganhando mais. Então, teve uma mudança importante. Mas, então, esses que estavam em posições vantajosas, né, dentro da categoria profissional. Um dos trabalhadores que era o freelancer, né, então esses dois com outras formas de contrato, mas o que era freelancer, ele combinava vários trabalhos com o trabalho freelancer em TI para sobreviver. Tomou um calote como freelancer de TI e não podia combinar os outros trabalhos que eram presenciais. Ele, trabalhador de TI, precisou usar, por exemplo, o auxílio do governo. Os outros nem mencionaram uma coisa dessas. Então, é bom, né? É importante chamar a atenção disso, porque além da pandemia afetar de formas distintas, em alguns momentos, a depender da vivência dos trabalhadores, tem uma proximidade muito grande das dificuldades de renda, né? Das duas categorias profissionais, embora as atividades sejam muito diferentes, né? Interessante. A gente conversou já há uns 2, 3 anos com uma egressa nossa aqui do mestrado que era nômade digital. Não sei se ela ainda está nisso, faz tempo que eu não vejo o perfil dela, mas ela saía viajando. Eu acho que aí na pandemia o que ela fez foi assim, não, eu não vou mais ficar viajando pelo mundo, eu vou ficar viajando só aqui pela Espanha. Uhum. Dava certo para ela ainda, né? Funcionava. Mas não era o que ela realmente queria. Então, Juliana, a gente já falou um pouco sobre a sua tese de doutorado, sobre por que você escolheu o tema, como é que foram realizadas as entrevistas, quem eram os personagens, né, os chapas, os profissionais de TI. E agora seria Uhum. interessante você falar um pouco sobre os resultados. Quais foram os resultados dessa sua tese de doutorado?
Bom, aí para contar dos resultados, eu acho que vai valer a pena fazer, eventualmente, algumas comparações, né? Já que a gente está falando de dois grupos de trabalhadores que são por conta própria, mas têm configurações muito específicas, né? Então, na tese, eu fui dividindo os capítulos, né, em relação a temas centrais. E um dos primeiros capítulos que eu acho que foi muito interessante de mostrar as diferenças e tal, e as similitudes também, foi quando a gente vai olhar para a própria atividade de trabalho. Então, a atividade de trabalho dos dois grupos são muito distintas, mas tem sempre uma coisa que muitas vezes rege até a forma que a gente pensa salário e tudo mais, quer dizer que um grupo faz uma atividade manual, então, no caso, os carregadores de caminhão, e os trabalhadores de TI, um trabalho intelectual, e aí, por essa razão, teriam uma remuneração melhor, uma renda melhor, uma posição econômica, né, mais favorável. E aí, quando a gente vai olhar para a minúcia do trabalho, é difícil falar dessa forma, né, do processo de trabalho, porque ao passo que os carregadores têm uma demanda física muito grande, mas tem um processo de elaboração do trabalho, de decisões muito contínuas, os trabalhadores e trabalhadoras da área de TI também têm uma atividade intelectual muito intensa, obviamente, né, mas que não é impossível prescindir de um corpo que está ali, né, numa posição específica, por um tempo específico, inclusive produzindo alguns tipos de desgaste à saúde específicos que não se configuram apenas na dimensão cognitiva ou intelectual. Então, essa cisão foi um aspecto que deu para interpelar e dizer o quanto ela é um absurdo, né? A gente vive o trabalho como um todo, um corpo por completo. E um outro ponto também nesse mesmo caminho, olhando para as atividades de trabalho, foi ver o quanto aquilo que a área de TI desenvolve vai atravessar a prática profissional dos carregadores de caminhão. Então, quando a gente está olhando, né, o desenvolvimento da tecnologia, os carregadores descreveram, por exemplo, a tecnologia embarcada nas empilhadeiras, que vai fazer com que as empilhadeiras tenham uma operação cada vez melhor, e essa atuação cada vez melhor e cada vez mais tecnológica, né, vai diminuindo, por exemplo, a quantidade de cargas que eles vão fazer nos lugares. O GPS, acho que é o principal, né, então como a sofisticação dessa tecnologia reduz a quantidade de trabalhos que eles têm disponíveis. Isso, então, num primeiro momento, né. Além disso, tem as características da própria inserção, né, então como conta própria. Os trabalhadores da área de carregamento, né, de caminhão, são trabalhadores informais, então, entenda, não tem uma contratação. Já os trabalhadores de TI tinham trabalhadores que eram contratados com contratos internacionais, então, contratos que estavam regidos por uma legislação que não é a nossa, né, e aí era até uma pergunta que um carregador fez, um trabalhador de TI fez, mas quando chega, por exemplo, pagamento de impostos, quando chega, né, a questão trabalhista, e aí, para quem que eu respondo? Eu respondo para o contrato na legislação estadunidense, para quem eu não sou um cidadão? Respondo para a legislação nacional, para quem eu não estou contratado? Então, né, tem um atravessamento importante aí. Tinha um dos trabalhadores que ele era freelancer, então contratado por projetos, mas sem nenhum tipo de contratação, bastante atividade contratada verbalmente. E mesmo tinha também uma trabalhadora MEI e uma trabalhadora PJ. E aí, quando elas contavam as características do contrato, eram contratos, assim, bem, com poucos detalhes, né, inclusive, um dos contratos que eles descreveram com uma carga horária baixa, mas que todos os acordos são muito verbais, também. Então isso vai configurar mudanças de contrato, mudanças de atividade, mudanças de prazo, extensão de jornada de trabalho muito naturalizada, né, então trabalhar muito mais horas, principalmente quando chega lá no fim dos projetos. E isso também demarcando uma outra questão, que é a questão mesmo, né, de como a jornada de trabalho, o tipo de trabalho e quem é interlocutor nesse trabalho, não permite que a gente olhe o trabalho por conta própria como algo que tem uma liberdade, uma autonomia, como se diz, né. Então, entre os trabalhadores e trabalhadoras de TI, tinha lá um gestor de projetos que controlava a atividade de trabalho, que controlava os prazos, que controlava a qualidade do trabalho, né. Então, inclusive, a descrição era de que, olha, a depender do que eu entrego e essa qualidade do trabalho, talvez o meu trabalho não seja bem visto, eu perca postos, eu perca recomendações. Então, tem toda uma gestão do trabalho que independe de ser contratado CLT, contratado PJ, contratado freelancer. A grande diferença aí é a questão da desproteção, né? Então, são trabalhadoras e trabalhadores que não estão protegidos por direitos trabalhistas, por direitos previdenciários, tem uma questão de não poder se afastar do trabalho, e especialmente, né, relatam algumas vezes, né, na pesquisa, de que só ganha se trabalha, então,
Não dá necessariamente para se afastar e falar assim, não vou trabalhar porque eu preciso cuidar da minha saúde, como é que fica, né, a dimensão financeira, e a própria relação com quem contrata, porque também se torna uma questão. Então, essas dimensões, assim, né, do processo de trabalho, foram mostrando para mim durante a pesquisa, de que embora se possa dizer de um trabalho por conta própria, da forma que ele é descrito, né, então os trabalhos por conta própria, como trabalhadores autônomos, informais, PJ em suas várias categorias, né, MEI e outras categorias também, não é um trabalho livre, autônomo, que prescinde de chefia, prescinde de avaliações, de clientes, né? Cliente é uma outra figura que determina muito do processo de trabalho. Então, essas questões foram questões muito relevantes, assim. E eu não sei se você conhece, mas já existem aqui no Brasil, quer dizer, não atuando no Brasil, mas não sei se são brasileiras, algumas empresas que atuam como intermediárias, né, entre esses trabalhadores de tecnologia da informação e os brasileiros, de forma que eles acabam sendo contratados como CLT mesmo aqui no Brasil, né? Uhum. Aí, claro, em parte resolve aquele problema de a pessoa não ter INSS, a pessoa não ter licença, etc. Acaba tendo férias, né, remuneradas, tudo que o CLT permite. Só que, por outro lado, perde aquela vantagem do... Assim, a empresa acaba pagando aqui no Brasil mais ou menos o que os outros profissionais brasileiros recebem. Talvez um pouco a Uhum. mais, né, para atrair, mas não tão mais, porque o tão mais, uma parte desse tão mais vai para a empresa que está funcionando aí como intermediária dessa contratação. Não sei Uhum. que você já ouviu É, falar, viu? Não já tinha são, nenhum. são contratos terceirizados, né? E aí tem uma grande questão, tem terceirizados, e teve um trabalhador, inclusive, da pesquisa, que falou assim que, no caso dele, ele era quarteirizado. Então, assim, cliente no exterior, contratou uma empresa do Brasil, essa empresa do Brasil contratou outra empresa do Brasil que contratou ele. E aí ele foi contratado como conta própria, mas nessa empresa que era nacional, que o contratou, também tinha trabalhadores CLT. E aí a gente vai ver esse movimento da terceirização e da quarteirização, e daria para continuar, né? Ele ainda talvez pudesse contratar alguém. A gente vai vendo que isso vai deteriorando também a camada salarial, né? Assim como tem uma corrosão salarial quando a gente olha para essa forma de contratação PJ, né? PJ, informal, enfim, tem também uma corrosão importante, porque a empresa terceirizada ela vai ganhar também em cima da redução do custo da força de trabalho desse trabalhador de TI. Então, quanto menos para ele, mais para ela, talvez, né? Então, essa negociação é uma negociação que vai ficando mais delicada. E mesmo entre, né, esses trabalhadores que, na pesquisa, apareceu uma renda interna, né, na área de TI, muito variável, assim. Então, trabalhador que ganhava R$ 2.000, trabalhador que ganhava R$ 20.000. Então, estamos falando de uma mesma área que é muito grande, muito fragmentada também, né, mas que tinha uma variação enorme. E aí, quando a gente pensa nessa dimensão, tanto da corrosão salarial, pensando na terceirização, quarteirização, quanto no trabalho por conta própria, é algo que, para a ponta, né, para o trabalhador mesmo, essa renda vai diminuindo, né. E um ponto importante também, acho que dessa questão da renda, que apareceu, assim, que foi marcante para mim, foi perceber o quanto, muitas vezes, no início das negociações, o salário é vantajoso, né, a renda é vantajosa, porque para atrair, como você falou, né, para atrair os trabalhadores, se fala de um salário maior, às vezes até fala, olha, você chegou num ponto da carreira que eu preciso que você se torne PJ, então saia da CLT, se torne PJ, para eu poder te pagar mais e tal, né, te pago, aumento aí a gordurinha da sua renda. Mas, ao longo do tempo, apenas uma trabalhadora me contou que ela, de fato, negociava a manutenção do aumento desse salário anualmente. Os outros trabalhadores não tinham essa possibilidade de negociação. Então, ao longo do tempo, o poder de compra vai mudando e aí também vai corroendo, né, essa possibilidade de salário que, na CLT, pelo menos em tese, não é sempre assim que acontece, há uma possibilidade de reajuste pelo dissídio, pelos acordos anuais, né. Então, essa corrosão era um ponto muito importante, assim, me marcou muito. Além disso, a questão óbvia, né, da impossibilidade de ter direitos trabalhistas e precisar reconfigurar isso pessoalmente. E aí, em que medida dá para reconfigurar, né? Porque ter uma previdência privada, um seguro de vida, não é a mesma coisa de poder se afastar para cuidar da saúde, enfim, são configurações muito diferentes. Né? Muito bom. Quem quiser ler sua tese completa, eu vou deixar o link na descrição do episódio. Não sei se. E o link é aberto, né? Não precisa pagar nada. Não sei se a partir disso também surgiram artigos ou livros. Ou Ainda por não.
Ainda não. Não, eu pergunto isso porque na computação acontece assim a pessoa defender o doutorado, né? Aí, durante o doutorado, às vezes, já apresenta um artigo que é incorporado de alguma forma na tese, e depois teve uma moça que eu entrevistei agora recentemente, eu acho que ela já ia para o 4º artigo, resultado da tese, né? Uau! Não, na nossa Mas área os artigos demoram bem mais para ser publicados. E isso, sim, no caso dessa moça defendeu esse ano. Mas isso, claro, eu sei que depende da área, inclusive tem algumas áreas que, na verdade, o mais natural é que se transforme em um livro do que né, numa publicação em revista científica, até porque, sei lá, a comunidade valoriza mais a questão dos livros, e também eu acho, não sei se nesses casos a tese fica privada no site da universidade, não sei se eles autorizam isso, porque, por exemplo, no caso dessa aluna, que eu falei, que a entrevista dela vai sair, talvez já tenha até saído no momento que eu publicar esse episódio no Fronteiras de Engenharia de Software, a tese dela está no site da Federal da Bahia, mas está privada. Só se você pode pedir por e-mail, e aí ela mandou para mim, porque ela sabia quem eu era, mas assim, por quê? Porque tem resultados ali que ainda não foram publicados em artigos científicos. E então a universidade tem a liberalidade, digamos assim, de segurar a publicação por um ano. Até um ano eles seguram, depois de um ano não, vai estar pública para todo mundo, mas neste exato momento, quem quiser ler a tese dela tem que falar com ela primeiro, pedir autorização para ela ler. É uma pessoa de confiança, essa pessoa não vai plagiar os meus resultados aqui, posso publicar, ou posso entregar o PDF para essa pessoa. Não, a minha tese está disponível na página da USP, todo mundo pode entrar, baixar, ler, mandar mensagem para perguntar coisas também, estou completamente à disposição. Agora vamos falar um pouco sobre a sua carreira, né? Que desde 2024 você é professora aqui da UTFPR Curitiba. Conta um pouco pra gente, como a gente falou, você fez doutorado em São Paulo, como é que você chegou aqui, descobriu que a UTFPR existe, por que decidiu fazer concurso aqui? Sim, vamos lá. Bom, eu dou aula para a cadeira de Psicologia do Trabalho, né? Não sei se chama cadeira aqui em todos os lugares, mas enfim, a vaga, a posição, né? Como professora de Psicologia do Trabalho. E eu achei muito interessante essa possibilidade de dar aula de Psicologia do Trabalho e pensar que, primeiro, eu não estaria muito longe do estado de São Paulo, isso é uma verdade, né? Quando a gente pensa na carreira docente, a gente sabe que a gente tem que abrir mão, muitas vezes, dessa questão de estar próximo da família. E eu estou a um estado de distância, não estou a 10 estados de distância, né? Poderia ser. Então, isso para mim foi uma questão, né? A questão geográfica. E foi a questão para me inscrever no concurso, né? Depois disso, depois de inscrita no concurso, eu comecei a me interessar muito por essa possibilidade de discutir psicologia do trabalho com pessoas que não são da psicologia, que é outra conversa, né? As preocupações das áreas são muito distintas, né? A psicologia vai estar já dedicada, preocupada com essa questão da experiência subjetiva, com as questões ligadas à saúde mental, de modo que a entrada na psicologia seja mais simples, embora eu esteja longe da área mais hegemônica na psicologia, assim, não estou no RH, enfim. Para outras áreas, tudo isso eu acho que são discussões que são de natureza distinta, né? Pensar como que cada atuação, como uma engenheira, um engenheiro podem produzir situações de trabalho ou vivenciar situações de trabalho que têm um impacto subjetivo muito significativo para saúde, para adoecimento, para sofrimento. Então, me interessou muito poder fazer essa discussão fora da psicologia, e é uma coisa que ainda tem me interessado bastante. Porque eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas a gente não tem um curso de psicologia aqui na UTFPR, tem lá na UFPR, que é a nossa irmã lá, também federal, mas que fica em outro campus. Quer dizer, eu nem sei em que campus fica a psicologia da UFPR, que eles têm vários campos. Fica no centro histórico. É? Está um dia bem bonita a faculdade, bem interessante a arquitetura dela. Não conhecia ainda. Eu já faz um ano que estou aqui, ainda não conhecia. É no centro, ali perto da 15. É um prédio bem bonito, com as colunas, assim, né? Porque tem esse campus no centro histórico, tem um ali perto que é a reitoria, tem o centro politécnico, onde fica a computação, tem o centro de artes lá no Batel, eles estão mais espalhados que a gente, que assim, a UTFPR está muito espalhada no estado. Nós somos 13 cidades e Curitiba tem 3 campos, né? Que centro, você dá aula também lá no Ecoville? No Ecoville, e o Neoville ainda não conheci. O Neoville eu também não conheço. Olha só.
Eu estou dando aula agora, faz 1 ano e meio que eu dou aula no Ecoville. Aí vem a segunda pergunta: para que cursos você dá aula? Para essa disciplina, alunos de que cursos podem fazer essa disciplina de psicologia do trabalho? Olha, é uma disciplina que ela é optativa para a maior parte dos cursos, ela é obrigatória para alguns, né? E mesmo quem não tem na grade pode se inscrever quando solicita vaga e tem vaga, né? Ao todo, nós somos 3 professoras que damos essa disciplina, né? São 3 psicólogas, né, que dão essa disciplina no nosso departamento. E a maioria dos meus alunos são alunos das engenharias. Então, engenharia mecatrônica, engenharia mecânica, são um grande público. Aí, depois dessas engenharias, tem bacharelado em sistemas da informação, que tem bastante gente. E aí vai diminuindo, né? Mas aí tem gente do design, da arquitetura, algumas licenciaturas. No semestre passado teve um grupo de alunos que veio da educação física, que veio sem estar na grade deles, assim, mas vieram porque falaram, vamos ver o que é e tal. Foi muito legal. E é sempre uma turma muito misturada, né? Então tem gente de todos os cursos numa mesma turma. É muito legal essa parte. Bom saber que o pessoal do BSI tá por lá. Muito. E eu esqueci de um outro público importante, o pessoal da engenharia civil. Tem muitos alunos da civil. Alunos e alunas. Um optativo que eu vou querer pegar já agora. Seja muito bem-vinda. Mas eu queria só fazer uma última pergunta, que é sobre pós-graduação. Você está em algum programa de pós-graduação? Sim, eu sou professora colaboradora no programa da USP, né? Na Psicologia Social da USP. Lá eu oriento mestrado, ainda não oriento doutorado, não cheguei nessa fase de desenvolvimento ainda. Mas eu oriento lá, faço parte de um laboratório de pesquisas que chama Trampos, Trabalho, Movimentos e Políticas Sociais. E é um laboratório que reúne assim, pesquisadores principalmente da psicologia, mas gente de fora também, de outras áreas, que está interessada em estudar trabalho por essa perspectiva crítica. Eu estou falando isso porque também a gente tem o nosso programa de pós-graduação em computação aplicada. Por ser aplicada, abre um leque assim de outras coisas, né? Dentro da área de engenharia de software, que eu faço parte, tem um pessoal, eu mesmo nunca trabalhei, mas tem um pessoal que trabalha com essas questões, mas, por exemplo, tem uma aluna lá na PUC-Rio que está trabalhando com a síndrome da impostora, ou síndrome do impostor, né? E aí, normalmente, quando alguém trabalha com essas coisas, chama alguém da psicologia para colaborar com a equipe, né? Quem sabe se tiver alguma necessidade, a gente chama você, até porque eu conheci você através do professor Gustavo, que chamou você para uma banca. Isso. Né? Eu acho que foram 2 bancas, né? Duas bancas, a banca da Fran, que depois eu fiquei como co-orientadora da pesquisa dela, e a banca do Bruno. Então você já está orientando no PPGCA. Isso, mas foi pontual, assim, né? Sim. Não, mas estou à disposição se precisarem da psicologia, posso ajudar. Joia, porque até é uma característica do PPGCA que qualquer pessoa que tenha, no mínimo, no caso da gente, no mínimo mestrado, nem precisa ser doutorado, pode orientar, não precisa fazer parte do programa. Agora, para orientar, aí tem que ser um membro efetivo do programa. Interessante. Fugindo do roteiro de novo. Sem problema. Inclusive, esse assunto de síndrome de impostor e tudo mais é uma coisa que você estuda na psicologia social do trabalho, voltada para o trabalho? Ou Olha, eu nunca li nenhuma pesquisa que tenha se dedicado ao tema, mas faria muito sentido se dedicar ao tema se a gente for pensar, inclusive, imagine assim, né? A gente sempre vai pensar esses assuntos a partir da produção social deles, né? Então, se a gente for pensar a produção social dessa noção de ser impostora, tem tantos elementos que podem favorecer uma mulher a se sentir impostora socialmente, né? Ao longo de todo o desenvolvimento da sua história, que seria muito interessante desenvolver uma pesquisa sobre isso em alguma categoria específica, inclusive. Sim, eu pensei bem justamente por isso, que normalmente é mais comum as mulheres se sentirem, assim, incapazes, insuficientes, assim, muito por como a gente tá colocada na sociedade, né, como cresceu e tudo mais. Eu achei que tivesse alguma coisa a ver. Isso é interessante. Certamente tem a ver do ponto de vista teórico e precisa de pesquisa pra gente poder mostrar isso melhor. Certamente. E você vamos falar um pouco agora sobre sua formação, você fez psicologia lá na Unesp Bauru. Como é que você escolheu esse curso? Você era lá da região e sabia da existência da Unesp? Como é que foi chegar ao Unesp Bauru e a esse curso? Nossa, é um caminho... A minha história é toda de caminhos muito estranhos, né? Mas é assim, quando eu era adolescente, eu fazia teatro, dança, música, muitas coisas ligadas à área artística. E lá com os meus 16 anos, eu botei na cabeça que eu queria fazer aula de teatro mais intensamente e fazer artes cênicas, era o que eu queria cursar. E aí, a vida vai seguindo, né? Eu achava que era isso aí que eu queria fazer da vida. E aí, em dado momento, eu já estava lá, quase no 3º ano, eu tive um problema nas cordas vocais, tive que fazer uma cirurgia nas cordas vocais, e aí isso impossibilitaria, pelo menos a curto prazo, de
e para artes cênicas. Acho que para alegria de muita gente, atualmente, acho que foi uma ótima decisão, assim, né? Mas nesse processo de tratamento, eu tinha um médico, então, que me acompanhava, e ele era um médico muito bacana, e ele gostava muito de conversar sobre questões de carreira. E ele foi a pessoa que foi me perguntando, mas o que você gosta de fazer? Como é que você vê, né? Você se imagina daqui a um tempo. E ele fazia isso com muita frequência. Aí eu fui descobrindo que eu gostava muito de conversar, adoro conversar, e eu gostava muito de ouvir histórias das pessoas. Isso era uma coisa, assim, que me marcava muito, assim, de conversar com os colegas e parar, ouvir, pensar o que estava acontecendo, tentar pensar por outros ângulos a mesma história. Sempre gostei muito. E aí, nessas conversas, a gente chegou à conclusão, eu e ele, que psicologia e psiquiatria talvez fizessem sentido, né? Pensando nas questões de saúde, que também era uma questão importante para mim. Aí ele olhou e falou assim, olha, mas eu acho, vai ver o que você quer entre essas duas coisas, a gente vai conversando. Mas eu acho que fazer medicina para você não vai ser uma coisa muito fácil, porque é muito sofrimento, né, que se lida na medicina. E aí eu fui olhar e falei, realmente, eu acho que cursar medicina para me tornar psiquiatra não vai ser uma coisa legal, mas psicologia eu vou gostar. E aí, nossa, escolha muitíssimo acertada, assim, acho que gostei muito, né? Só que aí tinha o vestibular, né, gente? Então, eu estudava numa escola pública, então eu estudei muito, assim, não passei de primeira, né, na primeira vez. E aí depois fiz 6 meses de cursinho, estudando muito, e aí passei na Unesp, foi a única que eu passei, assim, passei de lista ainda, e eu lembro de ter tido, inclusive, uma situação muito engraçada, que eu fiz a prova da UFSCar, e eu lembro de abrir a prova da UFSCar, começar a rir, falar, gente, eu não sei nada, eu nunca vou passar nisso aqui. E aí a prova da Unesp era na outra semana. Aí eu fui pra prova da Unesp muito assim, gente, eu já não vou passar mesmo, deixa eu ver que nível que eu estou pra estudar mais pro ano que vem passar. Acho que eu tava tão tranquila que daí deu certo, sabe? Fui parar na Unesp, era 2h30 da casa dos meus pais de carro, não era perto. Mas mudei pra lá e foi uma experiência muito feliz, assim, muito, muito bom. Eu perguntei essa questão de como você descobriu a Unesp, porque às vezes a gente recebe relatos dos nossos projetos de extensão, né, que vão nas escolas, e o pessoal nem sabe, olha, ali tem uma universidade pública, gratuita, e o pessoal não sabe nas escolas, né? Então, você pelo menos sabia disso, já tinha essa informação na escola mesmo, passaram essa informação. Na escola tinha aquela coisa de, eu não sei nem se existe isso hoje ainda, de guia de estudante, né? Então tinha lá os livrinhos do guia de estudante, os professores se preocupavam bastante com isso, era uma escola técnica, né? Também tinha essa questão, né? Mas os professores se preocupavam muito, especialmente a professora de português, ela era muito, gente, tem vestibular, tem que fazer, olha o Enem, então era um compromisso, assim, uma coisa importante. Bacana. Só respondendo essa dúvida sobre... Eu também estudei em escola técnica, assim, no meu tempo, quando eu estudei lá, no meu tempo parece que foi muito tempo atrás, né? Eu fui ali em 2017 e tal. Eles estavam mais preocupados com a nossa formação técnica, na verdade, assim, não tinha tanto, assim, cursinho pra Enem, cursinho pra algum vestibular específico. Contextualizando também, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. E aí, lá é Enem, não tem nenhum vestibular pra Universidade Federal de lá. Daí, agora... E com experiência de outras pessoas que estão estudando lá, que eles estão enfocando mais em informar que existem outras universidades, outros caminhos para além da área técnica, né? Nossa, então talvez eu tenha dado sorte ao tempo, né? Sim, foi muito interessante. Mas então, voltando agora para o roteiro. E depois da sua graduação, a gente viu que você se formou como mestre em psicologia pela PUC de Campinas, certo? E depois também como doutora, como o professor falou, de psicologia social pela Universidade de São Paulo, na USP. E como é que você tomou essa decisão em começar essa formação, essa nova fase na carreira, né, na área de pesquisa? Como que foi esse processo para você? Como eu disse, meus caminhos, eles são bem peculiares, né? Durante a graduação, desde o primeiro ano da faculdade, eu fiz estágio, e eu fiz estágio em RH. E aí é importante fazer uma diferenciação aqui da área da psicologia mesmo, né? A psicologia tem como hegemonia nos estudos do trabalho, né, no mundo do trabalho, uma forma de psicologia que é a psicologia organizacional e do trabalho. Essa psicologia organizacional e do trabalho é que todo mundo conhece mais, que é o pessoal que está no recrutamento e seleção, fazendo gestão de pessoas, avaliação de desempenho, treinamento, coisas assim. Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu fiz estágio nessa área. Foram 6 anos de faculdade, 5 anos e um pouquinho de estágio nessa área. Também participei da fundação de uma empresa júnior de psicologia organizacional e do trabalho. Então, eu gostava muito, né, sempre gostei muito da área do trabalho, por sempre pensar que quem trabalha, né, tem que ter dignidade, respeito, é para ser um espaço bacana, né, porque a gente fica muito tempo trabalhando. E aí, quando eu me formei, eu fui, obviamente,
simplesmente parar numa empresa, numa indústria, no caso, né? Trabalhando na área de RH. Trabalhei nessa área por 6 anos, então passei por 2 indústrias, fiz uma especialização, inclusive em gestão de pessoas à época, mas chegou num certo momento, assim, da carreira, que você vai subindo, né, de cargo na carreira, alguns desafios vão se apresentando, né? E um deles foi que eu comecei a perceber que aquilo que eu imaginava que era, de fato, né, aquilo que eu deveria prestar de serviços à sociedade, pensando no que significa ser trabalhador, trabalhadora, não ia se realizar do jeito que eu esperava, assim, eram situações muito contraditórias com esses valores. Então eu tinha que tomar decisões que me geravam muito questionamento, muito sofrimento, eu brinco com os alunos que eu comecei a ficar estressada e bater o telefone na cara das pessoas. Quando você faz isso, eu, uma pessoa calma como sou, falei, olha, tem alguma coisa aqui que está dissonante, né? E aí eu decidi, então, que eu ia sair dessa área, abandonar a carreira, e aí eu ia para o mestrado. Quando eu me formei, uma professora tinha me convidado para fazer mestrado na área clínica e eu decidi que eu não queria porque eu queria ir para o mercado, queria conhecer o mercado primeiro. E aí, nesse momento, falei, bom, conhecer o mercado, entendo um pouquinho do que acontece aqui, quero voltar a estudar para depois tomar outras decisões, mas quero trabalhar na formação de outras pessoas, isso era uma certeza. Aí que eu fui parar no mestrado, decidi então fazer uma pesquisa sobre acidentes de trabalho, então o impacto que os acidentes de trabalho nas indústrias têm na vida das pessoas, e o doutorado que eu fui estudar, então trabalho por conta própria. Muito bom. Então, a gente estava conversando até um pouco antes de começar, né, que esse podcast aqui, a gente, em parte, ele existe, eu acho que, né, grande parte, ele é filiado ao Emílias Armação e Bits, que é uma iniciativa para trazer mais mulheres na computação, porque um dos problemas na computação é que a gente tem pouca diversidade, não só de gênero, mas principalmente de gênero, mas também de raça, de vários perfis. E a gente sempre pergunta isso aqui para as mulheres da computação que vêm aqui, mas a gente sabe que é diferente para você, porque na psicologia não tem uma minoria de mulheres. Né? A gente está falando, não sei se a gente falou gravando ou não, mas que a turma da Carolina, de 40 pessoas, 2 são mulheres. Então a pergunta é, você enfrentou ou enfrenta dificuldades na época da sua educação, na formação, nesses períodos aí de trabalho, né? No caso, formação, graduação, mestrado, doutorado, que você tenha percebido ou achado que se devesse ao fato de você ser mulher? Eu acho que sim, eu acho que principalmente nesse período de inserção na indústria, eu acho que fica mais marcado, não acho que aconteça só nesse contexto, obviamente, né? Mas é um contexto em que eu convivia na indústria com uma enorme maioria de homens, né, sem dúvida nenhuma, e uma enorme maioria de homens em um contexto bastante masculinizado por eles mesmos, né, então com piadas bastante de desqualificação, piadas de baixo calão falando de mulher, do corpo, e era um processo muito difícil, e muitas vezes, assim, de precisar colocar limites em situações que me deixavam desconfortável e que nem eram comigo, né, eu me lembro, por exemplo, de uma experiência de uma estagiária, que era estagiária de psicologia no RH, que ela foi até a linha de produção e os homens estavam todos conversando, pararam para esperar ela passar para ficar olhando. Esperaram, ela passou, foi falar com a pessoa que ela precisava, voltou e eles fizeram a mesma coisa e assobiaram. E eu precisei discutir com o coordenador industrial e com o gerente da fábrica para dizer o quanto aquilo era um absurdo. E ouvir, olha, sabe como que é homem, né? Não me importa que é homem. E aí a discussão, imagine o quanto de discussão foi necessário para que eles pudessem pelo menos fazer uma intervenção com esses trabalhadores e dizer o quanto aquilo era inaceitável. Então, isso assim, pensando um exemplo bem clássico, assim, né? Bem explícito. Mas em muitos outros momentos, né? A questão de falar muito mais alto, coisas que, né, para se impor através da força, né, coisas do tipo. Situações em que também, colocando mulheres, eu e as outras mulheres do RH, né, em posição de subserviência. Então, assim, uma reunião que tem vários homens e 2 mulheres, precisa buscar um café, ela vai buscar o café. Posição de subserviência, né, você que me serve, não pode eu, como um homem, buscar um café para todo mundo, é a mulher que tem que ir. Então, em pequenas sutilezas do dia a dia, isso era muito presente e muito incômodo. E aí, acho que a minha sorte em todo esse processo é que, no momento em que eu percebi esse tipo de coisa, pelo menos eu estava no RH. Eu podia tentar fazer alguma coisa. Nem sempre era efetivo, mas a possibilidade de tentar fazer algo era algo que me deixava mais feliz, assim. E aí, outra pergunta, já que você é uma professora pesquisadora, então eu estou num programa de pós, a minoria das professoras, minoria das pessoas no programa são mulheres, isso vale para todos os programas de pós em computação, provavelmente. E aí, claro, isso vai escalando para os níveis decisórios de CNPq, etc., né? Apesar de, por exemplo, hoje a
A gente tem uma presidenta da Sociedade Brasileira de Computação. Até ela já foi entrevistada num dos podcasts da rede aqui, o Fronteiras da Engenharia de Software, a professora Thais. Mas se for pegar, especificamente na minha área de engenharia de software, né, eu acho que, sei lá, talvez seja 30% das pesquisadoras. Enfim, como é que é na área da psicologia? A pergunta é porque o pessoal fala do teto de vidro, né? Quando chega lá em cima, às vezes até embaixo é bem igual, mas quando vai chegando lá em cima, a maioria são homens. Como é que isso funciona na psicologia? Olha, eu não saberia te dizer dados quantitativos, assim, percentis e tal, mas uma coisa que eu percebo é que na psicologia a gente tem, sim, uma maioria de mulheres, e isso também vai depender, né, assim, quando você vai para uma universidade privada ou uma universidade pública, isso muda um pouco de figura, mas tem uma maioria de mulheres, com certeza. E os cargos, as posições, quando a gente vai olhando, pessoas que puderam fazer mestrado, que puderam fazer doutorado, isso vai mudando um pouquinho, então não continua essa mesma maioria. Eu acho que esse aqui é um ponto para mim. Por mais que chegue num momento e isso ganhe algum nível de equilíbrio, não significa que as mulheres permanecem em maioria, embora elas sejam maioria na formação. Isso já nos mostra uma questão, né? Mesmo que a gente seja maioria no momento de ocupar posições de poder, isso vai se reduzindo, né? Então vão aparecendo mais homens que também ocupam posições de poder e muitas vezes em situações de disputa com essas mulheres. Então não dá para dizer que isso não aparece na nossa área, talvez apareça de formas diferentes, né? E por ser também de forma diferente, assim, na sua área, você acha que ainda assim tem projetos, grupos de apoio a mulheres para a área de psicologia? Você mesmo já participou de algum ou pensa em participar de algo do tipo? Como que funciona para você? Olha, na psicologia o que a gente vê de grupos de apoio não são tanto grupos de apoio para inserção profissional. Então, assim, a inserção de mulheres como se tem, né, nas áreas das engenharias, nas áreas de exatas, né? Isso eu não me lembro de ter visto movimentos dessa natureza. Mas o que se tem são muitos grupos para mulheres em geral, né? Em diversas situações de violência no trabalho. Isso eu já posso dizer que dá para ver mais, né? E eu nunca participei de iniciativas, então, dentro da psicologia nesse sentido. No semestre passado, eu participei de uma iniciativa que eu achei muito legal na UFBC, que chama UFBC para Minas. Depois eu até descobri que tem uma atividade aqui também na universidade, que acho que é a professora... E agora? Uma professora da computação. Não me lembro o nome dela. Uma das professoras da computação, que já eu vou lembrar o nome, que eu conheço, é a Marília. É um projeto da Marília que também é voltado para mulheres, né, na fase de ensino médio. Esse projeto em específico eu achei muito legal, porque elas chamam, né, ali da região da Federal do ABC, meninas, jovens, e as jovens passam uma semana na universidade, na Federal do ABC, tendo palestras, visitando laboratórios, e todos das áreas de exatas, assim. Então eu achei muito legal. O que eu fui fazer lá foi uma palestra sobre carreira, né, então, escolha de carreira, como é que a gente pode pensar essa escolha pensando a partir da vivência das mulheres, enfim, os desafios, as coisas bacanas que a gente pode levar em consideração também. E foi muito legal. Nossa, enriquecedor, assim, muito bom mesmo. E agora tem uma outra pergunta que a gente costuma fazer aqui, alguma mulher te inspirou em sua carreira? A minha orientadora. Nossa, a minha orientadora, sem dúvida. Do doutorado? Do mestrado e do doutorado. Qual é o nome dela? Márcia Espanhol Bernardo. É uma pessoa que, assim, para mim, ela é admirável tanto assim, como orientadora, como, né, pesquisadora da área e tudo mais, e como pessoa. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro demais, e o fato de eu ter saído da área de RH e ter tido a chance de encontrá-la, que ela foi minha orientadora do mestrado, foi uma coisa que mudou o curso da minha trajetória, assim. Então, eu devo a ela... Não sei nem quanto, acho que se eu dever a vida inteira e pagar a vida inteira, não vai dar conta de pagar, assim. Ela é uma pessoa muito inspiradora mesmo. Agora a gente chega num momento que chama Momento de Indicações, onde a gente pede para a entrevistada indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinhos. Eu estou listando tudo rápido, porque pode ser qualquer coisa da sua área, que não seja da sua área, que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes. Certo, então eu vou fazer algumas indicações aí, né? Uma indicação que é recente, assim, um lançamento recente, é um livro do Raoni Rocha, que ele organizou, que chama Trabalho Ilustrado. Então, é um livro que tem quadrinhos e tal, tirinhas, mas que vai discutindo alguns aspectos do mundo do trabalho de uma forma, assim, divertida, leve, mas que vai mostrando essas críticas que pra gente, né, do nosso campo da psicologia social do trabalho, são muito importantes para entender trabalho, né? Então, não tem a dimensão naturalizada de que todo mundo, nossa, aquela coisa da meritocracia, não, nada disso. Mostra bastante uma realidade nua e crua do trabalho. Além desse, eu acho que para a área mais especificamente, né, da tecnologia da informação,
informação, tem um livro que foi organizado pela Bride. Qual que é o primeiro nome da Bride? Não me lembro. Acho que é Maria Aparecida Bride e o Jacó Lima. São 2 pesquisadores que organizaram um livro que chama Flexíveis, Precários... Não, eu anotei. Deixa eu começar de novo. Maria Aparecida Bride e Jacó Lima, Flexíveis, Virtuais e Precários. É uma pergunta, né? Os trabalhadores em tecnologias da informação. Então, é um livro que tem várias informações, vários capítulos interessantes sobre as transformações da área, sobre a própria configuração da área de tecnologia da informação. Eles são sociólogos do trabalho, muito interessantes. Assim, é um livro que me ajudou muito na pesquisa, assim, foi muito legal de conhecer. E ela, que eu conheço ela como pesquisadora, é uma pesquisadora incrível também, já li outras coisas muito legais. Tem um outro livro do Rafael Grohmann, que é sobre trabalho digital. Então, ele organizou um livro de entrevistas com vários pesquisadores interessantes sobre trabalho digital, que eu acho que também vale muito a pena. Agora, como é o nome do livro? Laboratórios do Trabalho Digital, esse é o nome do livro. Então, tem inclusive um capítulo sobre trabalho digital e algoritmos, trabalho digital e organização coletiva do trabalho, muito legal o livro. E, por fim, aí uma recomendação pessoal, né? Eu acho que, de modo geral, acho que a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente vai se deparando com as realidades que a gente está mais próximo, mais familiarizado, né? E acho que a pesquisa com os trabalhadores carregadores de caminhão, além de outros trabalhos que eu fiz como psicologia social, né, na época da graduação, me permitiram me deparar com realidades muito diferentes da minha, de pobreza, de uma pobreza extrema, né? Não que a minha família seja uma família abastada, mas de pobreza mesmo, né? E eu acho que recentemente eu li um livro que chama Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que acho que ajuda demais a gente conseguir ir além do nosso próprio mundinho, assim, né? De como eles se organizam e enxergar como essas pessoas que moram em outros contextos constroem a vida, as dificuldades, as coisas bonitas que elas vivem, o jeito de olhar para o mundo, sabe? Esse livro, para mim, é um livro que mudou muita coisa, assim, internamente, sabe? Reorganizou muita coisa internamente. É lindo o livro. Recomendo demais. Muito bom. Eu estava pensando, enquanto você estava falando, né, que todos esses trabalhos, talvez alguém já tenha começado a ter isso, porque eu acho que seria interessante uma pessoa justamente da psicologia pensar nisso, porque hoje em dia a gente está num momento na computação, que eu acho até quando na tese você fala alguma coisa assim sobre os altos salários, pleno emprego, isso tem mudado um pouco. Ninguém sabe dizer exatamente o porquê, né? Porque é meio difícil, as empresas são muito fechadas com relação ao motivo pela qual elas demitem, ou às vezes elas mentem descaradamente. Também. Também acontece, mas uma das teorias é que, lá na época da pandemia se contratou muita gente, está se demitindo agora, e aí está faltando pessoas recém-formadas, às vezes não conseguem emprego. E outra teoria é que é por causa da inteligência artificial. E a inteligência artificial está entrando muito no dia a dia dos desenvolvedoras, né? Só que aí tem vários aspectos negativos relacionados a isso. Um deles é a questão ambiental, né? Que é a questão de, o pessoal está criando LLM, aí precisa abrir data center, e precisa acabar com a água de algum lugar, gastar energia, etc. E outro que eu vi eu até marquei uma conversa com um desenvolvedor acho que quarta-feira, eu acho que eu marquei com ele, que é a questão, você fica usando aquilo, você fica escrevendo os prompts, né, e o LLM gera o programa para você, chega um ponto que você não sabe mais fazer. Né? Exato. Eu não quero mais, não quero usar. Mas se eu não usar, a empresa vai dizer, peraí, por que você não está usando? Isso aqui vai deixar mais, entre aspas, produtivo, né? Enfim, só jogando a ideia, né? Mas foi uma coisa que me veio à cabeça. E eu aproveito e faço uma indicação que eu acho que eu já fiz aqui, mas é um livro chamado The AI Con, de Emily Bender e Alex Hanna, que a gente já entrevistou no outro podcast as autoras, né? Que é sobre todos os problemas. Eu acho que assim, é interessante, porque é um livro relativamente curtinho. Eu acho que eu li para Kindle, mas em papel deve ser umas 150 páginas, mas fala sobre praticamente todos os problemas que tem nesse boom da IA que está acontecendo agora. Inclusive, um deles é um termo que eu não sei se existe em português. Deskilling. Assim, skill é habilidade. Então, skilling é você ganhar habilidade. Deskilling é você perder habilidade. Então, você sabia programar, aí você começa a usar o LLM, usa, chega um ponto que você não sabe mais programar, que é justamente o que esse rapaz que eu devo entrevistar conversou. Ele não foi eu que perguntei isso para ele. Ele falou isso por conta própria num grupo que eu faço parte. Eu disse, vou chamar ele para conversar sobre isso. Quer dizer, tem pessoas já sentindo isso, essa perda de habilidades por estar usando isso aí.
Com certeza. Eu acho que, assim, essa questão do salário, das formas contratuais também da área de tecnologia da informação, era uma coisa que era muito uma curiosidade para mim. Porque, ao mesmo tempo que se propaga que é uma área, nossa, você entrou nessa área, você vai ganhar dinheiro. Eu lembro muito de ouvir esse apelo entre os colegas na época da graduação, né? Então, tinha esse imaginário. E aí, quando eu vou, por exemplo, para as entrevistas e me deparo com um freelancer que ganha cerca de R$ 400 a mais do que um carregador de caminhão, eu olhei e falei, nossa, que coisa boa de poder interpelar, né? Então, que você olha e fala, não, tem uma formação de ensino superior e aí por isso ele vai ganhar mais. Não necessariamente, o mercado não funciona dessa forma tão idealista, né? Como a gente pode imaginar. E acho que, assim, das muitas explicações possíveis, talvez seja um combo de todas elas, né? Quando eu vou analisando os processos de trabalho e as mudanças na área de TI, eu acho que nas entrevistas vai sendo possível entender o quanto cada trajetória vai se deparando com esses diversos elementos, como, por exemplo, um contrato que não é regularizado com uma mudança no trabalho que faz com que ele tenha uma jornada de trabalho super fixa, como o CLT. Um contrato que é do exterior e que não tem nem como interpelar na justiça brasileira porque não vale para a legislação local. Então, são trabalhadores que estão submetidos a muitas camadas de dificuldades e que aí eu acho que se torna difícil falar que é só um elemento que produz a queda de salários, aumento da flexibilidade e tal. Mas eu acho que tem algumas questões também que têm a ver com o próprio momento de mercado, né? Já se desenvolveu um tanto da tecnologia para aplicar e poder fazer com que ela se replique de forma estratosfericamente importante, né, para o lucro, esses trabalhadores já não são mais importantes. Pode mandar embora e contratar alguém só para fazer as manutenções, né? Carolina, você tem alguma pergunta ainda a fazer? Eu tenho, mas é bem fora, assim, do contexto de tudo, pode assim. fazer. Mas, assim, aproveitando que você é uma profissional de psicologia da área social de trabalho, o que você acha do fim da escala 6x1? Nossa, eu acho fundamental. Fundamental. Quero contar um exemplo, assim, que eu acho que é muito legal de poder dividir. Quando eu trabalhava em uma das fábricas em que eu trabalhei, então eu trabalhei em 2 fábricas, em uma delas tinha escala 6x1, e era uma escala que era vivida só por uma parte de um setor. Então não era uma coisa assim expressiva, sei lá, 20 trabalhadores num universo de 250, mais ou menos. E eu me lembro que nunca foi uma questão, eu nunca tinha parado para pensar nisso trabalhando no RH, nunca tinha parado para pensar a respeito. Isso era, sei lá, 2014. E aí eu lembro que teve um dia que um desses trabalhadores, eles trabalhavam em turno, então tinha 6 às 2, 2 às 10, 10 às 6. Escala 6x1. Teve um dia que um trabalhador veio conversar comigo, falar de qualquer outra coisa, né, no RH, e aí eu nem lembro que comentário eu fiz, e ele falou assim, então, mas é que eu não posso fazer essas coisas porque eu saio daqui e eu não tenho 24 horas inteiras fora daqui, porque eu já tenho que começar a me preparar para voltar, porque eu só tenho um dia de descanso. E eu fiquei com aquilo, levou um tempo para eu fazer o cálculo inteiro do que ele estava me dizendo, e aí chegou uma hora e falei, nossa, é verdade, né? Ele sai daqui no domingo, ele não pode, por exemplo, curtir o domingo dele inteiro, porque na segunda-feira, muito cedo, ele já tem que estar se preparando para voltar, né? Porque é uma escala 6x1, ele só tem um dia de folga. E aí, pensando nisso, eu lembro que naquele momento eu falei, gente, é uma coisa que não deveria ser continuada, né? Claro que eu perdi a briga, óbvio, né, gente? Quem era eu na fila do pão para ganhar essa briga? Mas desde então, isso já faz algum tempo, eu acho que é uma situação que a gente naturalizou muito pela própria relação que a gente tem com o comércio, com a indústria, o que não significa que seja, só porque a gente naturalizou, seja bom, né? Eu acho que tem uma questão, um apelo muito importante, assim, da classe empregadora, de dizer que isso vai impactar o comércio, vai impactar, mas sempre vai impactar de algum jeito, e para eles, se não impactar no bolso, não tem problema. Se a gente está pensando nas condições de vida do trabalhador, eles organizam de outra forma a escala e mantêm o atendimento ao público. É super possível de fazer. A grande questão é que isso afeta o lucro, e aí é uma grande briga. Mas eu sou completamente favorável à escala 6x1 e ao movimento de vida além do trabalho, né, o VAT. Muito bom. Se as pessoas quiserem saber mais sobre você, eu vi que você tem um perfil no LinkedIn, mas não sei se você usa realmente lá, se você tem algum website. Eu tenho perfil no LinkedIn, que ele tá quase falecido, assim, né? Eu quase não uso ele, eu deixo ele lá, mesmo pelos contatos que tem lá, é importante, né, poder recorrer às pessoas, mas eu não publico nada, né? E eu tenho um Instagram, que é um Instagram profissional, que eu também publico pouquíssimo, mas também é um jeito de manter contato com as pessoas, com ex-alunas, alunos. Então, são essas 2 formas principais, assim, Mas né? qual é o Instagram? O Instagram é juliana.lopes.psi. E o LinkedIn é Juliana Lopes da Silva, eu acho. O LinkedIn eu tinha, só o do Instagram que eu não tinha achado. Uhum.
Então, com isso a gente termina. Chegamos ao fim desse episódio, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente hoje, Juliana. Foi muito bom o papo hoje aqui no Emílias Podcast. E eu queria saber de você, você tem alguém para agradecer, mandar um abraço, alguma coisa assim, para finalizar o episódio? Eu tenho um abraço especial para mandar profissional e um pessoal, pode? Pode, claro. Obviamente, né, assim, acho que um abraço do campo profissional são para os meus colegas de laboratório, né, do Trampos, assim, são pessoas muito, muito queridas, né, que lutam diariamente para fazer pesquisas, às vezes em condições muito sem financiamento, né, os alunos de mestrado e doutorado têm passado muito por isso, né, de viver sem financiamento, mas que são pesquisas extremamente importantes para a gente entender a vivência da classe trabalhadora. Admiro muito o trabalho da galera que está lá. Quero mandar um abraço para os meus alunos. Eu adoro ser professora, então ser professora aqui está sendo uma grata surpresa. E óbvio, né, gente? Um abraço para o pai e para a mãe, porque a gente sempre vai mandar, não é mesmo? Acho que é isso. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui também. Eu agradeço. Nós que agradecemos. Eu só lembrei agora de um professor que eu tive da área de lógica, né? Tá vivo ainda, mas está aposentado. E ele brincava porque você falou, o Trampos é na USP, né? São Paulo tem a FAPESP lá, cheia de dinheiro. Mas aí ele brincava que a FAPESP dava dinheiro para o que era molhado e para o que dava choque, né? Computação e biológica, né? Então, provavelmente o Trampos não deve receber grandes verbas assim da FAPESP. Perto das verbas que as outras áreas recebem, a gente está bem lá atrás. Assim, a psicologia não recebe tanto financiamento, principalmente nas pesquisas que são qualitativas, que não são pesquisas voltadas para desenvolvimento de tecnologias que são palpáveis, né? Como um teste psicológico, aplicações desse tipo. Então, pode melhorar, sempre pode. Então, muito obrigado, Juliana. Obrigado a todos e a todas que escutaram até agora este episódio, escutaram, assistiram. A gente posta os episódios no Spotify em vídeo e no YouTube em vídeo, mas tem muitas pessoas que acabam só escutando, normal também. Na verdade, a gente não reforça tanto esse aspecto do vídeo, é mais realmente o áudio é a nossa fonte de informação principal. Mas esse é um podcast da rede Emílias Podcasts, que tem também o Fronteiras de Engenharia de Software, o Alexandre em Foco, o professor Adolfo Neto e o Hello Erlang, que está parado porque eu comecei a fazer ele com um colega lá da Ucrânia e está tendo guerra na Ucrânia, ele não pôde mais parar. Ou, não pôde mais parar, não, ele teve que parar, ele não pôde se dedicar. Mas aí uma última pergunta que eu faço é sobre a questão de eventos. A gente organiza eventos aqui, né? A gente organizou agora o Ada Lovelace Day 2025, ano que vem a gente vai ter o Dia Internacional da Mulher. Se você fosse convidada para ministrar uma palestra, um minicurso para um dos nossos eventos, cujos focos são mais os alunos de sistema de informação, engenharia de computação, ciência da computação, qual seria um tema que você poderia falar que você acha que seria interessante para eles e elas? Olha, eu acho que de modo geral sobre flexibilização do trabalho, acho que é uma discussão que, como você disse, né, tem os clubes pró-CLT, pró-PJ, discutir a flexibilização no meio disso, acho que tem que é importante para a área. E acho que uma discussão que eu me aventuraria a fazer depois de estudar um tanto sobre ela é sobre a questão de gênero mesmo, que eu acho que essa é relevante, muito relevante para discutir com todo o público, né? Não é só com as mulheres da área, mas com todo mundo. Obrigado mais uma vez, Juliana. Obrigado. Obrigada, professor. Parabéns também pelo seu trabalho, um trabalho muito importante. Né? Obrigada. Muito bacana, parabéns. E obrigada de novo, obrigada pela presença. E até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação. Perfeito, obrigada, gente. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcast é o professor Adolfo Neto, que sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em
adolfoNT.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas, claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da rede Emílias de Podcasts.